No desenrolar da narrativa bíblica, encontramos relatos de eventos marcantes, alguns dos quais desafiam nossa compreensão e sensibilidade. Hoje, mergulharemos na história registrada no livro de Juízes, capítulo 19, uma passagem que, devido à sua natureza sombria e perturbadora, pode ser considerada impactante para algumas audiências. A passagem em questão conta a história de uma tragédia terrível, uma sequência de eventos que envolve violência, depravação e horror. Deixe-me ser claro desde o início, este relato não é para os fracos de coração e definitivamente não é adequado para crianças ou pessoas sensíveis. No entanto, é importante entender que essas histórias são parte integrante da narrativa bíblica, servindo como lembretes poderosos dos tempos turbulentos e da natureza pecaminosa da humanidade. Portanto, vamos nos aprofundar nessa passagem sombria, mas também vamos abordá-la com sensibilidade e discernimento, reconhecendo seu valor dentro do contexto mais amplo da mensagem divina. Esta narrativa, presente nos capítulos 19 e 20 do livro de Juízes, é conhecida por muitos, mas frequentemente subestimada em sua complexidade. Nesses capítulos, encontramos uma história que pode ser desconcertante e desafiadora para muitos, mas há lições valiosas que podemos extrair dela. O relato começa nos dias em que Israel não tinha um rei. Um levita, residente numa região remota de Efraim, toma uma mulher de Belém de Judá como sua concubina. Este homem levita, representando o norte de Israel, adquire essa mulher, que vive no sul em Belém. No decorrer da história, ela se mostra infiel e retorna à casa de seu pai em Belém, onde fica por cerca de 4 meses. O levita, determinado a recuperar sua esposa, viaja do norte montanhoso de Efraim até o sul em Belém para trazê-la de volta consigo. Ao chegar lá, o pai da mulher demonstra grande hospitalidade, insistindo para que o levita permaneça mais uma noite. Após algumas hesitações, o levita concorda. Permaneceu mais uma noite e essa situação se repetiu por diversos dias, até que, enfim, o homem disse: "Com todo o respeito, agradeço sua hospitalidade, mas preciso partir, preciso voltar para casa." Então ele finalmente parte de volta para casa e é aí que toda a tragédia ocorre. Pois bem, o homem, acompanhado de sua concubina, viaja de Belém, no sul de Israel, para o norte em Efraim. Estavam próximos de Debir quando o mestre disse: "Por favor, não passem a noite aqui. Não vamos em direção a uma terra estrangeira onde não há israelitas. Vamos continuar até Jebus." Então, o servo disse: "Vamos tentar alcançar um desses lugares e passar a noite em Gibeá ou Ramá." Eles prosseguiram em sua jornada, e o sol se pôs enquanto se aproximavam de Gibeá, em Benjamim. Assim, dirigiram-se para lá, e para sua surpresa, ninguém estava disposto a recebê-los em suas casas. A hospitalidade era uma coisa enorme na cultura israelita. No final da noite, um homem idoso aparece na praça e diz: "Por que você ainda está aqui? Alguém já os acolheu em sua casa?" E eles respondem: "Não, ninguém nos acolheu." E o homem idoso diz: "Sabe de uma coisa, vocês podem ficar comigo esta noite." E o levita responde: "Ótimo, só quero te avisar que não precisamos de nada de você. Temos comida suficiente para nossos jumentos, para mim e para minha concubina. Só precisamos de um lugar para descansar a cabeça. Se você me der um travesseiro, é tudo de que preciso." E o homem idoso diz: "Sem problemas, você pode ficar comigo." Estamos bem, então. Esse homem levita, seu servo e sua concubina passam a noite na casa desse homem em Gibeá. E então isso acontece. Enquanto eles estavam se divertindo, de repente homens malignos da cidade cercaram a casa e bateram na porta. Eles disseram ao dono da casa: "O homem idoso traga o homem que veio à sua casa para que possamos ter relações com ele." É aqui que a história toma um rumo horripilante. Há homens pervertidos vivendo em Jaba. Bem, e dizem: "Ei, sabemos que você tem um hóspede em sua casa. Traga para fora para que todos nós possamos ter relações sexuais com ele agora."
Observe o que acontece a seguir. O dono da casa diz: "Por favor, não façam mal a esse homem que veio à minha casa." O que acontece a seguir é crucial para entender a profundidade da tragédia que se desenrola. O dono da casa, em um ato de desespero para proteger seu hóspede, tenta apaziguar a multidão perversa, oferecendo sua própria filha virgem e a concubina do homem, pedindo que não cometam essa atrocidade contra o seu hóspede. No entanto, os homens pervertidos recusam a oferta e insistem em ter relações com o hóspede. Esta cena horrível demonstra não apenas a depravação moral da sociedade naquele momento, mas também a falta de valorização e respeito pelas mulheres. A situação se agrava quando o dono da casa é ignorado e a multidão violenta exige a presença do hóspede. Desesperado para proteger o estrangeiro que veio buscar abrigo, o dono da casa cede à pressão e entrega a concubina para ser abusada pelos homens pervertidos. Essa ação, embora tomada com a intenção de proteger o hóspede, resulta em uma terrível tragédia para a concubina, que é violentada e abusada ao longo de toda a noite. A crueldade e a desumanidade dos homens da cidade são expostas de forma chocante, evidenciando a corrupção moral e o caos social que prevaleciam na época. A falta de empatia e compaixão para com a concubina é assustadora, e a incapacidade das autoridades ou líderes locais de intervir e proteger os vulneráveis é igualmente perturbadora. Essa história, embora antiga, continua a ressoar como um lembrete sombrio das consequências devastadoras da decadência moral e da falta de justiça em uma sociedade. Ela nos instiga a refletir sobre o valor da dignidade humana, a importância de defender os vulneráveis e a necessidade de buscar a justiça e o cuidado em nossas interações sociais. Portanto, ao analisar os eventos descritos nesta narrativa, somos confrontados com a urgência de promover valores como o respeito, a compaixão e a justiça em nossa própria sociedade. Devemos aprender com os erros do passado e nos esforçar para construir um mundo onde todos sejam tratados com dignidade e onde a violência e a injustiça sejam erradicadas. Que esta história sirva como um lembrete poderoso de nossa responsabilidade coletiva de criar um ambiente de segurança, respeito e igualdade para todos. Esse desfecho é realmente angustiante e chocante. A situação toda poderia ter sido evitada se apenas houvesse mais compaixão e respeito pelo próximo. Infelizmente, as consequências devastadoras dessas ações egoístas e cruéis são profundamente perturbadoras. É um lembrete sombrio do quão terrível pode ser a falta de empatia e moralidade em nossa sociedade. Essa história nos faz refletir sobre a importância de agir com bondade, compaixão e respeito mútuo, mesmo nas situações mais difíceis. Precisamos aprender com esses eventos trágicos e nos esforçar para criar um mundo onde todos sejam tratados com dignidade e justiça. Agora, meu amigo, é por isso que eu afirmo que este vídeo pode ser considerado inadequado para menores e pode evocar algumas lembranças do seu passado, porque eu gostaria que você imaginasse. Aqui está um grupo de homens perversos. Eles estão se revezando para ter relações íntimas com esta mulher. Eles estão abusando dela durante toda a noite, até que pela manhã eles finalmente a deixam. E é isso que acontece com essa jovem mulher aterrorizada. No início da manhã, a mulher volta e, enquanto amanhece, ela desaba na porta da casa do homem onde seu senhor estava. Você pode imaginar, ela está tão exausta, tão machucada, tão abusada durante toda a noite por esses homens, que mal tem forças para retornar à casa desse homem e simplesmente desaba no alpendre e se deita. Agora observe o que acontece a seguir. Diz aqui que quando seu senhor se levantou de manhã, abriu as portas da casa e saiu para continuar sua viagem. Lá estava a mulher, sua concubina, desabada perto da porta da casa, com as mãos no limiar. "Levante-se", ele disse a ela. "Vamos embora." Mas não houve resposta. A mulher havia sido tão abusada que havia morrido.
Observe que diz aqui que o homem a colocou em seu jumento e partiu para casa. Agora, o que vai acontecer a seguir é muito triste e horrível, mas diz assim: quando ele entrou em sua casa, pegou uma faca, segurou sua concubina, cortou em 12 pedaços, membro por membro, e depois enviou-a por todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram: nada como isso já aconteceu ou foi visto desde o dia em que os israelitas saíram da terra do Egito até agora. Pensem nisso, discutam e falem. Este homem levou sua concubina para casa, cortou em 12 pedaços e, sem dúvida, anexou uma carta a cada pedaço de sua concubina falecida e enviou um pedaço diferente de seu corpo para as 12 tribos de Israel, contando exatamente o que havia sido feito por seus pró-irmãos, uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Benjamim. E quando estas outras tribos viram e leram o que havia acontecido com essa mulher, disseram: nada como isso já aconteceu ao longo de nossa história. Agora há muito mais na história, nos capítulos 20 e 21. Então quero que você aguarde. Mas é aqui que quero começar a olhar para algumas lições que podemos aprender com isso. E a primeira lição é esta: quando não há responsabilidade em nossas vidas, temos uma forte tendência a nos desviar. Observe o capítulo 19 de Juízes, versículo 1, que lemos anteriormente, mas vou lê-lo novamente. Naqueles dias, quando não havia rei em Israel. Você vê, quando você e eu não temos que prestar contas, quando não há medo de termos que nos explicar ou ser responsáveis por nossas decisões e ações, meu amigo, estamos mais propensos a tomar. Pensamos que podemos tomar essas decisões isoladamente, sem ter que responder a mais ninguém. E isso é exatamente o que estava acontecendo em Israel. Não havia rei. Havia uma lei, mas as pessoas não estavam respeitando a lei. Ela não estava sendo aplicada e, como resultado, o que aconteceu? Eles acabaram fazendo algo que provavelmente nunca imaginaram que fariam. A lição que quero abordar é garantir que tratamos todo o ser humano como um portador da imagem de Deus. Aqui está esse homem dizendo: sabe, seria errado vocês fazerem o que querem com esse homem. Mas podem fazer o que quiserem com minha filha e com a concubina dele. A mentalidade dele era de que a vida e a virtude deste homem valiam mais do que sua própria filha e a concubina. Precisamos ter clareza, e é por isso que assistir a sites inapropriados e coisas desse tipo acabam ofuscando nossa mente. E você sabe do que estou falando. Quero que você veja cada garota que você está olhando como sua filha. Imagine se você gostaria que alguém olhasse para sua filha fazendo as coisas que você está vendo na tela. Mas aqui está a terceira coisa que quero destacar neste vídeo. Quanto mais você e eu nos afastamos de Deus, mais vulneráveis ficamos a fazer coisas que nunca imaginamos que faríamos. Você vê, quando você olha para o livro de Juízes como um todo, o que você verá é uma nação de pessoas que têm se afastado lentamente de Deus, têm se desviado. E o que você vê acontecendo nos capítulos 19 a 21 é o culminar de se afastar de Deus. E mostra o quão longe a nação como um todo se afastou de Deus. Você e eu não somos diferentes, porque se não mantivermos uma conexão próxima com Deus, se nos afastarmos de Deus, se nos desviarmos de Deus, e quando nós, como os israelitas, nos encontrarmos fazendo coisas que alguém 10 anos antes teria tentado nos dizer que faríamos, e estaríamos convencidos que, de forma alguma, faríamos essas coisas. Não há como eu me divorciar, não há como eu ter um caso, não há como ser demitido do meu emprego porque me encontraram assistindo algo online. Não há como eu estar usando droga ou o que quer que seja. Quanto mais você se afasta de Deus, mais vulnerável você se torna a cometer esses pecados. Agora a história não termina no capítulo 19. Eu gostaria que terminasse, mas na verdade piora, porque o que acontece agora no capítulo 20 é uma guerra civil entre as 11 tribos de Israel e eles estão lutando contra a tribo de Benjamim, porque foi a tribo de Benjamim que cometeu esse ato hediondo de pecado contra um de seus próprios irmãos israelitas.
Então, eu quero encorajá-lo a ler em detalhes os capítulos 20 e 21. Mas para resumir, há uma enorme batalha. Milhares e milhares de vidas foram perdidas como resultado dessa batalha de ambos os lados. E o que acaba acontecendo é que só restam 600 homens. Então, no capítulo 21, as outras 11 tribos começam a se sentir mal ou a ter pena da tribo de Benjamim, porque basicamente estão com medo de que essa tribo de Benjamim vá se extinguir, já que há apenas 600 homens vivos, mas não há mulheres de Benjamim para eles se casarem e procriarem. Agora eles têm outro problema, porque agora estão preocupados que uma de suas 12 tribos de Israel acabe. Isso leva à minha quarta lição. Cada decisão ruim que tomamos tem consequências, que não podemos escolher embora o que essas pessoas, como Benjamim, fizeram fosse errado. As outras 11 tribos vindo e realmente lutando e matando, foi uma decisão que eles tomaram e agora eles têm que pagar pela sua terrível decisão. E os benjamitas também têm que arcar com o resultado de sua decisão ruim. Ouça, você pode escolher seu pecado, mas não pode escolher suas consequências. Cada decisão que você toma tem consequências e o problema é pessoal. Você e eu não podemos escolher esses tipos de consequências. Então, o que acontece é que esses israelitas vão e matam homens desse clã chamado Jaba-Gileade, e há 400 mulheres que nunca estiveram com um homem. Então, eles pegam essas 400 mulheres e as dão aos 600 homens benjamitas, para que esses homens benjamitas procriem. Mas qual é o problema? Matemática simples. Havia 600 homens benjamitas que não conseguiram encontrar esposas, porque todas as esposas foram assassinadas e mortas. Então, o problema é que agora há 200 homens de Benjamim que não têm esposas. E é por isso que eu disse que uma decisão ruim muitas vezes leva a outra, porque o que acontece a seguir é que esses israelitas basicamente dizem: sabe de uma coisa? Nós todos fizemos um juramento e dissemos que não poderíamos dar nossas filhas a nenhum dos benjamitas, mas não diz nada sobre se elas forem levadas. Então o que acontece é que eles têm que tomar outra decisão ruim e dizem: ei, sabem de uma coisa? Isso é o que os benjamitas precisam fazer. Eles enviam uma mensagem e dizem: ei, olha, tem um festival chegando, uma festa, e basicamente algumas de nossas filhas vão estar dançando e se divertindo nessa festa. Tecnicamente não podemos dar nossas filhas a vocês porque fizemos um juramento. Mas se vocês as encontrarem e as sequestrarem, isso é problema de vocês. Se vocês as encontrarem e sequestrarem, nós estaremos livres desse juramento, porque tecnicamente não demos nossas filhas a vocês, e vocês poderão ter uma esposa e procriar. Então eles têm essa festa e essencialmente esses 200 homens benjamitas vão e roubam e sequestram essas mulheres enquanto elas estão dançando em uma festa e as levam de volta como suas esposas. Agora, pessoal, eu sei que esta é uma história louca e tentei resumi-la o mais rápido que pude, mas o ponto é este: uma decisão ruim muitas vezes leva a outra, e todo tipo de decisões ruins afetam outras pessoas. Passe por essa história novamente e veja quantas pessoas foram afetadas negativamente por uma decisão ruim. Alguns dos homens de Benjamim mereciam o que aconteceu com eles, mas a maioria das pessoas em Benjamim não tinha nada a ver com isso e morreram em batalha. O povo de Jabes-Gileade também sofreu, e as mulheres foram então levadas de sua terra e entregues a esses benjamitas. E então essas outras mulheres foram sequestradas pelos homens de Benjamim e levadas para longe de suas famílias. Tudo isso ocorreu devido a decisões ruins. Mas aqui está a quinta e última lição que desejo transmitir hoje. Deus tem graça para nós mesmos no meio de nossas decisões mais destrutivas. Observe como o livro de Juízes termina. Diz aqui que os benjamitas fizeram isso e pegaram o número de mulheres que precisavam dos dançarinos que capturaram.
Eles voltaram para sua própria herança, reconstruíram suas cidades e viveram nelas. Naquela época, cada um dos israelitas voltou para sua própria tribo e família, cada um voltou para sua própria herança. E claro, o último versículo do livro de Juízes caracteriza e descreve todo o livro de Juízes. Diz aqui que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo para si. Meu amigo, embora Deus tenha sido gracioso ao permitir que esta tribo de Benjamim se reconstruísse e se repovoasse e não fosse extinta, houve consequências para suas decisões. Ao refletir sobre a história contada no livro de Juízes, somos confrontados com uma realidade inegável: as consequências devastadoras das decisões humanas quando nos afastamos dos princípios e da orientação de Deus. Cada evento descrito nesta narrativa bíblica ressoa como um eco assombroso da queda da humanidade, das complexidades da natureza humana e das terríveis ramificações da escolha do mal sobre o bem. A jornada dos personagens nesta história é uma poderosa representação da trajetória da humanidade quando optamos por seguir nosso próprio caminho, ignorando a vontade e os ensinamentos de Deus. Vemos como a ausência de um líder espiritual e a falta de respeito pela lei divina levaram a uma espiral descendente de violência, depravação e sofrimento. A história deixa claro que não há atalhos para a justiça e que as decisões erradas têm consequências inevitáveis, não apenas para os indivíduos diretamente envolvidos, mas também para suas comunidades e para as gerações futuras. As vítimas desta narrativa não são apenas aqueles que sofreram diretamente, mas também aqueles que testemunharam a tragédia e foram afetados por ela de maneiras inimagináveis. É um lembrete contundente de que nossas escolhas não ocorrem em um vácuo, mas têm um impacto profundo e duradouro em nós mesmos e naqueles ao nosso redor. E, no entanto, mesmo diante da escuridão e desespero que permeiam esta história, há uma luz de esperança que brilha. É a graça de Deus que ressoa como um refrão constante, mesmo nos momentos mais sombrios. Apesar da rebelião e da traição do povo, Deus continua a oferecer misericórdia e perdão, mesmo quando enfrentamos as consequências de nossas próprias ações. Sua graça é um lembrete poderoso de que, mesmo quando falhamos, não estamos além do alcance de seu amor redentor. Portanto, que esta história nos sirva como um aviso solene e um chamado à reflexão profunda sobre nossas próprias vidas e escolhas. Que possamos aprender com os erros do passado e buscar, de todo o coração, viver em alinhamento com os propósitos e princípios de Deus. Pois, em última análise, é somente ao nos rendermos à sua vontade e nos aproximarmos dele que encontramos verdadeira paz, segurança e plenitude de vida. Que possamos, portanto, escolher sabiamente e caminhar humildemente diante do nosso Deus. Se não há mais nada que você tire deste vídeo, quero encorajá-lo a entender que cada decisão que você e eu tomamos tem consequências, muitas vezes consequências que nem mesmo podemos medir e consequências que não podemos escolher. Vejo você no próximo vídeo. Até logo, que Deus te abençoe.